que eu vivi o show de Truman por 27 anos. Mas aí chegou um momento que eu disse assim, eu vou sair de cena. Olá, se você está vendo esse vídeo, é porque você já detectou que você está num relacionamento abusivo ou num relacionamento tóxico. Então, eu vou deixar aqui alguns conselhos que eu gostaria que tivessem me dado quando eu estava passando por essa situação. Na verdade, eu não sabia que isso era um relacionamento tóxico. Eu achava que toda a culpa era minha. Graças a Deus, a boa notícia é que hoje você tem muita informação. E isso vindo de todos os lados. Então, as pessoas já detectaram o que é isso, as pessoas já sabem como é, quais as características, o que essas pessoas fazem. Então, fica muito fácil você ter acesso a essas informações. Então, esse é o primeiro conselho. Você tem que se blindar. O que a pessoa diz não corresponde ao que você é. Não corresponde a uma verdade absoluta na sua vida. Então, você não vai logo de cara abraçar aqueles insultos, aquelas indiretas, aquelas alfinetadas, aquelas acusações. Então, a primeira coisa que você tem que pensar, eu não vou gastar minha energia com isso, então você vai se proteger. Não vou levar, não vou pegar para mim tudo que a pessoa falar. Número 2, não seja sincera com relação aos seus sentimentos. Então, por exemplo, você tem que criar uma carapaça. Não adianta você ser muito verdadeira. Essas pessoas, elas não ligam para a verdade, porque elas não lidam com a verdade. Então, você se culpa, porque eu não tô falando, eu não tô sendo sincera. Mas por que só você tem que ser sincera? Né? Então, você tem, não é tudo que você está sentindo, que você está pensando, os seus planos, sabe? Não é tudo que você vai falar. Então, você vai aprender a peneirar aquilo que você vai expor para essa pessoa, né? Na medida do possível, a gente convive legal, mas você não precisa, você não tem obrigação de ser sincera com a pessoa o tempo todo. Vou dar um exemplo. Você falar para a pessoa assim, por que você não fez isso? Ou por que você não quer ir em tal lugar? Em vez de você falar assim, eu não quero ir porque lá tem uma pessoa que eu não gosto dela, e ela é chata, e eu não vou com a cara dela, ou seja lá por qual motivo que você for falar, que seja um motivo polêmico, o que você vai falar? Você vai falar assim, não, é porque eu estava pensando sabe, descansar hoje, eu tenho tais coisas para mim fazer, então eu acho melhor, ou tô com um pouquinho de dor de cabeça, sabe? Você vai colocar um motivo mais ameno para não criar um conflito com essa pessoa, porque todas as vezes que a gente cria um conflito com esse tipo de pessoa tóxica, a gente que sai machucado. Eu vou falar a verdade pronto, eu vou falar o que eu tô sentindo. Olha, eu não gostei disso, por causa disso, disso, disso. Não, você vai poupar a sua energia. Você vai gastar energia com você, em construir algo para você. Número 3. Não conte os seus planos. Sabe, eu tava com uma vontade de voltar a estudar. Olha, eu tava pensando que seria tão bom se eu mudasse de trabalho. Eu preciso, sabe, eu tô pensando assim, dar uma reorganizada aqui na casa. Parece bobo, mas não é. Porque essas pessoas, elas usam qualquer pretexto para tirar você do prumo, para acabar com a sua graça, para acabar com os seus planos, para deixar você, sabe, murcho, para deixar você mal. Então, qualquer assunto que você queira fazer, a pessoa vai lá, ela meio que rouba a cena. Então, se você fala assim, sabe, eu tava pensando, eu vou dar uma reformada aqui, eu vou pintar as paredes, eu tô pensando de mudar a cor do quarto, pronto, pra quê? A pessoa já vai dizer pra quê? Aqui tá muito bom, ou se não, deixa que eu vou comprar uma tinta de uma cor que vai ser boa, que eu tô gostando da cor tal, e você fala, não, mas eu não gosto dessa cor, pronto, já vai começar uma discussão. Então, não, quando a pessoa vê, você já tá fazendo. Você vai planejar quanto que você tem que gastar. Eu tô dando um exemplo aqui um pouco fútil, mas são coisas do dia a dia que acontecem.
Porque o relacionamento com essas pessoas, eles desgastam você no convívio do dia a dia. São com as coisas cotidianas, são com as coisas ordinárias do dia a dia, gente, com as coisas simples. Então, se você vai simplesmente você fala assim, olha, eu estava pensando, pronto, a pessoa já matuta lá. Bom, pensando no quê? O que ela quer fazer? Então, é muito importante, quando você quiser fazer algo, se proteja. Não conte o seu plano, não conte que você está com algum desejo, que você quer fazer uma coisa. Vá lá e faça. Quando a pessoa vê, você já está fazendo, certo? Você já vai diminuir muito aí uma questão que você fala, eu comprei tinta. Ah, você comprou tinta? Eu sei que você vai falar, mas é capaz da pessoa falar, não gostei dessa cor. Você fala, mas agora eu já comprei. O que eu vou fazer? Aí se a pessoa fala, mas eu não quero falar, então você vai ter que me dar dinheiro para comprar outra. Ou se não, vai lá então ver se você troca, porque eu não vou. Então você vai, tipo assim, jogar para ela resolver. Ela tá criando problema? Ela resolve, tá? Número 4. Faça uma reserva financeira. Se você vive na dependência dessa pessoa, procure uma renda extra. Procure fazer dinheiro de alguma forma e não conte, sabe? Fala assim, mas eu ganhei tão pouco. Que entra aquela questão de não ser sincera, sabe? Ah, mas eu ganhei pouco mesmo. Tá bom, mas você vai dizer que você ganhou menos ainda. Então, não seja totalmente aberta, sincera, verdadeira. Sempre tenha uma carta na manga, né? E faça uma reserva financeira, porque você vai precisar, com certeza vai. 5. Procure ajuda psicológica. Se você não puder pagar, vá ver os trâmites para você poder fazer isso pelos órgãos públicos, né? Porque é meio chatinho, é meio burocrático, você tem que passar num clínico, contar a situação e pegar um encaminhamento, e descobrir aonde que tem, e levar, e esperar eles te chamar. Então, assim, mas vá fazendo, sabe? Se organize para que você possa estar fazendo esse tipo de movimento para se cuidar, vai vendo os horários que você tem livre. Não precisa falar para a pessoa, estou indo num psicólogo. Não, eu estou indo fazer uma caminhada, ou, enfim, você vai achar outra forma de você fazer o que você precisa fazer para você. Porque essas pessoas, elas não gostam que você faça nada para você. Então, tudo que a pessoa achar, nossa, pera, ela tá se cuidando, nossa, ela tá guardando dinheiro, por isso você não pode ser sincera, por isso você não pode transparecer os seus planos. Nossa, ela quer fazer tal coisa, a pessoa vai querer te sabotar. Isso daí é um fato incontestável. 6. Não se culpe e nem tudo depende de você. Ah, puxa vida, você falou para mim fazer tudo isso, mas eu me sinto culpada, porque, poxa, ou eu estou vivendo com a pessoa ou eu não estou. Então, mas você está. E para você sair dessa situação, você vai levar um tempo. Você precisa se preparar para sair dessa situação. As coisas não se resolvem assim. Ah, eu cansei e tá. Eu pensava muito isso. E eu fiz isso. Só que eu fiz isso e Deus foi me ajudando. Eu passei o maior perrengue para eu poder sair daquela situação que estava me matando, gente. Se eu ficasse mais tempo, o meu destino seria provavelmente uma depressão profunda e eu ia acabar adoecendo, porque tudo só quer uma desculpa, eu ia acabar adoecendo o meu destino ia ser a morte mesmo. E sabe o que a pessoa ia fazer? O que fez? Arrumou outra e colocou no meu lugar. Entendeu? Então, é muito importante você se valorizar, se preocupar com a sua mente, buscar se cuidar, buscar conselho, não, ajuda psicológica para você entender todos os traumas e para você poder se ajudar, né, gente? Se ajude, guarde dinheiro, nem que for pouquinho, R$ 10, R$ 50, R$ 20, o tanto que der naquele mês. Procure fazer uma renda extra, né? Se você trabalha e você gasta tudo na casa, comece a não gastar, comece a poupar, comece a priorizar as coisas, se priorize. Não depende só de mim. A pessoa tem que querer, sabe? A paz na minha casa não depende só de mim. O sucesso do meu casamento não depende só de mim, sabe? O meu convívio com as pessoas não depende só de mim. Eu vou fazer o que eu puder.
E isso de você se conservar, de você se preservar, você já está fazendo praticamente mais do que 50%. Porque se você se desgasta, se debate muito, chega uma hora você fica sem força. E aí você é dominada pela situação. É dominada pela outra pessoa. E é isso que a gente vê, né? As pessoas, elas vão chegando de mansinho. A pessoa ela não vai vir de cara falar o que ela pensa, o que ela quer, o que ela pretende. Ela vai tomando espaço, tomando espaço. E a gente que tem que falar, não, pera, eu vou limitar. E aos poucos você vai limitando, né? Então, e se fortalecendo, buscando, né, melhorias, buscando oportunidades, né? Enfim. Então, gente, se você viu esse vídeo, né, talvez ele te ajude a você conseguir, né, conviver um pouco mais de tempo nessa situação até que você consiga definitivamente sair desse relacionamento abusivo. Tá? E isso vale também para parentes, para pai, para mãe, para irmãos, seja lá com quem você deve conviver. Essas pessoas assim, ainda acaba sendo um pouco mais fácil, porque, claro, eles não vão sair da sua vida, porque são parentes seus, né? São família, mas vai aumentar a sua qualidade de vida. Você vai ficar, pô, legal, não vou esquentar a cabeça, porque o que a outra pessoa fala diz mais respeito a ela do que de quem ela está falando, né? Eles dizem, tem um ditado que eles falam assim, quando Pedro fala de Paulo, Pedro fala mais de Pedro do que de Paulo. Então, nem tudo que essas pessoas fazem, a maioria das coisas, eu acredito que grande parte, não diz respeito a você, diz respeito a elas mesmas. O que elas te xingam, o que elas te condenam, o que elas te acusam, o que elas te culpam, os defeitos que elas colocam. Não é nada seu, é da pessoa. Então, eu acho que esse é o melhor conselho que eu poderia ter recebido na época que eu tinha que lidar com uma pessoa tóxica na minha vida, né? Com o relacionamento que eu tinha. Espero que vocês tenham gostado. Isso aí é uma experiência de vida minha, tá, gente? Eu não sou nenhuma aqui expert, não me coloco nessa posição, mas são conselhos que eu aprendi, que eu vi que eu deveria ter feito e que eu caminhei muito mais e sofri mais por eu não ter tido essa visão, não ter tido essa clareza de pensamentos. Vou contar aqui para vocês, que eu me lembro, um dos episódios, eu tenho vários, tá? Muita coisa mesmo para contar, daria uma enciclopédia, daria uma biblioteca. Tanta história que eu tenho para contar com relacionamento abusivo. Mas eu tô lembrando aqui que chegou um momento, ele usava terno e gravata, né, camisa social. Então, para começo de conversa, o meu dia começava passando camisa social, porque o guarda-roupa, ele estava muito cheio e não estava dando conta. Então, não dava para eu passar as roupas e já deixar tudo lá penduradinho para ele. Então, todos os dias eu tinha que levantar, passar a camisa, a calça, papá, bonitinho, e deixar para ele. Então, quando ele acordava, a roupa dele já estava ok. Eu já tinha escolhido, já tinha separado cueca, meia, gravata, a camisa já estava passada, o terno já estava separado. Era eu que fazia as combinações, eu fazia tudo. E o que acontecia? Teve uma vez, várias vezes, não foi só uma vez não, que a roupa dele ficava pendurada, mas assim, tinha um espaço que sobrava embaixo, então colocava ali, era blusas de frio, né? Algumas roupas dele, coletes de lã, essas coisas. E tava um dia de frio, nesse dia que eu vou contar aqui. E o que aconteceu? O que ele fazia? Ele brigava comigo todos os dias pela manhã. Eu sempre arrumava um pretexto, por isso que eu falei. E sempre arrumava um jeito de brigar comigo antes de sair de casa. Então, era por causa do jornal, algum comentário que eu fazia, era por causa de que não tinha a meia da cor, mas eu fui suprindo tudo, sabe? Tipo, cadê a minha meia azul que combina? Eu comecei a comprar, então eu comprava, ele tinha, sei lá, meia dúzia de cada cor, que era para não ter desculpa, por exemplo. Quando eu falava para ele, tá para lavar. Como assim você não lavou? Como assim?
Agora eu vou ter que ir com a meia preta ao invés da meia azul, porque a meia azul, o que você ficou fazendo aqui que você não lavou? Então eu fui cercando, né, por todos os lados. Então, tipo assim, meu lenço, não tem lenço limpo? Mas eu tô suando, eu preciso de lenço, papapá. Então sempre era uma tristeza. Aí neste dia, né, num dos dias, porque isso aconteceu várias vezes, o que ele fazia? Ele queria uma blusa que combinasse, só que as blusas estavam tudo dobradas. E aí ele tinha que ter paciência de ir ali e pegando e vendo. Mas não era minha culpa, era o guarda-roupa que era daquele jeito. Não tinha mais o que eu fazer, né? Eu já acordava de manhã para passar a roupa, para ele ir bem alinhado, tudo trabalhar. E aí o que ele fazia? Ele jogava toda a roupa dobrada do guarda-roupa no chão, xingando. Isso de manhã, 7 e pouco da manhã estava acontecendo isso. E eu parada, olhando e falava, nossa, mas você vai jogar tudo. Eu aqui não acho nada, essa casa é uma bagunça. E eu me culpava, porque eu achava que tudo era uma bagunça por minha causa. Mas, gente, eu não dava conta. Pensa, você ter tudo para fazer numa casa e você ainda ter que ficar arrumando a bagunça extra que a pessoa faz. E aí ele jogava tudo pro chão, né? Catava o que ele queria, né? E saía xingando, batendo porta. Isso era direto, tá? Que acontecia. E eu ficava lá, olhando, que nem uma pasmada, muito triste, muito chateada, chorando às vezes. O que eu tinha que fazer? Recolher tudo, dobrar tudo, colocar tudo no lugar de novo, gente. Por isso que eu falo, são as coisas do dia a dia, sabe? Que vão te desgastando. Eu ficava transtornada. Eu achava que ele ia me largar, que eu era uma inútil, que eu não fazia nada direito. Pois bem, aí eu pensei numa solução. Eu falei, bom, gente, eu tenho que achar um jeito de acabar com isso. Já que a culpa é minha, então o que eu vou fazer? Eu guardei um dinheiro e falei, eu vou trocar o guarda-roupa. Porque o meu guarda-roupa era antigo. Eu falei, eu vou comprar aqueles grandes, que tem a porta de correr e que ele é mais bem dividido. E eu vou conseguir, né, colocar as coisas mais no lugar, vou colocar uma parte só para camisa. E o que eu vou fazer? Eu vou passar todas as camisas dele, eu vou lavar, quando eu recolher eu já passo, já ponho tudo bonitinho no cabide e eu já não vou precisar mais acordar de manhã. O que eu vou fazer? Eu vou levantar, vou descer, vou tomar meu café, vou fazer minha atividade da faculdade, ou eu vou lá para a lavanderia, vou começar a fazer minhas obrigações e não vou ficar mais perto dele. Eu tentando resolver o meu problema, porque ele me deixava com problema. E aí, gente, passou e ele não me ajudou. Ele tinha falado que ia me dar um dinheiro para eu poder reorganizar o quarto, comprar o guarda-roupa. Quando chegou a época dele dar o dinheiro, ele disse assim: bom, eu não tenho, não dá mais para eu te dar. Mas como assim? Você falou que você ia me dar para a gente trocar o guarda-roupa, que tá precisando. Não, é que incorporou no meu pagamento. Agora já faz parte das minhas dívidas normais. Aí eu falei, meu Deus. Ou seja, você tá entendendo que para toda solução ele vinha e causava um problema. Aí eu falei, não, tudo bem, o que eu vou fazer? Vou eu comprar um guarda-roupa sozinha. Fiz as economias e falei, só que eu tinha, gente, a necessidade de falar tudo para a pessoa. Então eu falei assim, olha, eu vou lá para ver um guarda-roupa para comprar, você quer ir comigo? Tá bom. Nunca queria fazer nada comigo, mas quis ir ver. Chegou lá, eu tava 6 meses namorando um guarda-roupa. Ele já não queria o guarda-roupa que eu queria, ele já queria um outro. E eu lá pedindo para Deus me ajudar. Meu Deus, isso não é justo, isso não é justo. Porque, gente, é uma bobagem, mas é a bobagem do seu dia a dia. É a sua vida. E aí, só sei que fez as contas, só que eu falei, ó, o valor que tenho é tanto e não pode passar disso. E deixei, pus na mão de Deus. Falei, bom, deixa lá, vamos ver o que vai dar. Aí a moça lá da loja fez a conta, porque o guarda-roupa que ele queria era mais caro. Aí eu peguei e falei assim, aí a moça falou assim, não, vai dar tanto. Eu falei, então, esse tanto não dá. Eu falei, olha, acho melhor a gente levar aquele mesmo. E aquele, moço? Não, aquele é tanto, porque eu já tinha pesquisado tudo, mas tudo em silêncio. Ah, tá bom, então. Não teve jeito, ele teve que ficar quieto. Levamos o guarda-roupa. O guarda-roupa chegou, eu tinha até guardado o dinheiro para o montador. O homem veio e montou. Quando ele chegou do serviço, ele falou assim, nossa, eu tenho que confessar.
Eu achei que esse guarda-roupa aí era horroroso. Mas olha, olhando bem, até que ficou bom. Aí eu falei, você viu? Ficou bom, tal, passou. Aí eu botei meu plano em prática. Falei, não, eu vou passar as camisas todas, eu vou organizar tudo. Ele não vai mais fazer isso, de catar tudo e jogar no chão e aquelas coisas todas. E fiz. Quando ele viu que as camisas estavam todas passadas, os ternos todos no lugar, as blusas tudo arrumado, tudo perfeito, as meias, cueca, tudo ajeitado, ele começou a reclamar de outras coisas. Você entendeu? E aí minha ficha caiu. Eu falei, o problema dele, tipo assim, o que você tá fazendo? O que você faz de manhã? Você tá descendo pra quê? O que você fica fazendo? Então ele começou a criar outras questões para arrumar confusão comigo de manhã. Por quê? Porque eu já não tava mais dando munição para ele, porque eu era muito bobona. E aí a minha ficha caiu. Eu falei, gente, não era o guarda-roupa, não era eu. Não era a minha desorganização, não era eu que não sabia fazer, é ele que é assim. Entendeu? Então, por isso que eu tô te falando que tudo que a pessoa fala e faz para você, na verdade, é ela. É por conta dela, não tem nada a ver com você. Então, gente, esse foi só um dos episódios, tá? Conforme eu for gravando aqui, eu vou falando para vocês, vou contando como era a minha vida e o que eu fui fazendo para tentar resolver e o que as minhas ações foram dizendo para mim a respeito, foram revelando a respeito da pessoa. Que na verdade eu achava que tudo era eu e não era. Eu podia dar a minha vida, não ia ser suficiente. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado aí e curtam, compartilhem com pessoas que vocês sabem, né? Se inscreva no canal para sempre que eu postar um vídeo vocês ficarem sabendo, ative o sininho, tá bom? E eu te vejo no próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau!